Ô, Mauro, como é que você viu aí esse posicionamento do Kaká? O que que a mídia tem como momento do Corinthians? Eu fico meio sem Posicionamento? entender esse Desculpa, Luiz, isso não é um posicionamento, posicionamento, isso é uma essa estupidez, é uma postura. grosseria, é um cara que se exibe de forma totalmente desqualificada e que simboliza muito bem essa bagunça que é o Corinthians de hoje, que o jogador faz isso. Você imagina no clube organizado o jogador ter essa liberdade de fazer isso com a camisa do Corinthians, no campo do Corinthians, diante dos seus companheiros? E por que isso? Por que essa raiva toda? O que, que a mídia fez? E outra coisa, não existe. Isso é uma ignorância antes de qualquer outra coisa, sobre vários aspectos, né? Um deles, não existe a mídia. Não existe a mídia. Porque a mídia é formada por vários veículos, vários profissionais, alguns são jogadores como o Casagrande, outros são jornalistas como nós, e as pessoas estão todas na mídia. E cada uma tem uma opinião sobre isso, sobre aquilo. Tem muita gente que passa o tempo todo vendendo agenda positiva na mídia para o Corinthians, como se não existisse nenhum problema. Corinthians que contrata como se não houvesse amanhã, cujo presidente dá uma declaração como essa, que é de arrancar os cabelos para qualquer torcedor corintiano minimamente lúcido, né? E eu nem falei sobre a outra coisa. O Kaká e todos esses que estão aí no time do Corinthians nem poderiam estar se existisse uma regulamentação no mercado do futebol brasileiro, que é o fair play financeiro. Não tem nada. Cada um faz o que quer. Faz o que quer. Seja SAF, não seja SAF. Então o clube toma transfer ban e contrata o cara mais caro do futebol brasileiro. Quase que simultaneamente, né? E tudo bem, não tem problema nenhum. Aí o clube que está sendo rebaixado e que disputava com o Corinthians para não cair, que era o Cuiabá, protesta para não receber o dinheiro correspondente à venda de um de seus principais, ou seu principal jogador, né, que vinha jogando até então como titular do Corinthians, a maior parte das partidas, que é o Ranieri, e está tudo bem, não tem problema. E que depois, é uma direção que depois ameaça ir para a justiça contra o outro clube, porque queria pagar o jogador, que é o goleiro Hugo, da maneira que ela queria, com um fiador que ela queria. Sendo que já comprou um outro, que é o Mateuzinho, e até hoje o clube em questão, que é o Flamengo, não recebeu. Vai receber via fiador no ano que vem, é o que tudo indica. Então, o Corinthians nem poderia ter esse time se existisse regulamentação. Então, toda essa conversa também de reestruturação, isso passa por apertar o cinto, botar a casa em ordem. Aí o Fabinho Soldado falou em planejamento. Uma piada, né, gente? Que planejamento, gente? Vai contratando, vai levando e depois vê o que acontece. E assumidamente pagamos quando é possível. Não é isso que funciona no Corinthians? Então, nada mais natural, entre aspas, do que um jogador ter esse comportamento num ambiente como esse. Eu sinto pena, porque isso é uma bomba relógio. Não tem como evitar. Um dia, vai fazer o quê? Vai colocar o clube, vai entrar em recuperação judicial? Vai fazer o quê o Corinthians? Onde isso vai parar? Aí, internamente, o conselho diz, a dívida aumentou. Aí o presidente fala, não, não aumentou. Ele provou que não aumentou? Ele apresentou ali o pessoal da mídia, né, que o seu jogador trata dessa maneira, né, publicamente, algo que convença de que a dívida não aumentou? Ou só falou? Enfim, é caótico isso, é caótico. E o mais preocupante disso tudo é que essa vaga na Libertadores, que é o que o Corinthians tem disputado, porque não ganha nada relevante desde 2017, e já vinha devendo salário ao jogador quando foi campeão em 2015, quando o Tite era o técnico, também trabalhava com direito de imagem atrasado, os jogadores iam nas entrevistas dos programas e falavam sobre isso. Falavam, não recebo direito de imagem há tantos meses e tal. Isso era comum na época, né? Então já tem para uma década, pelo menos, que o clube convive nessa roda viva. Era com a antiga gestão, que ficou ali com os mesmos caras se revezando no poder, e agora? E o que existe de movimento para colocar isso em ordem? Nada, mas tem uma grande cortina de fumaça. A vaga na Libertadores, que, como o Danilo já falou, eu concordo, é pouco. O Corinthians tinha que estar estruturado, organizado, para brigar pelo título brasileiro, e não por vaga em Libertadores. Mas aí a vaga virou o troféu e o pessoal se contenta com isso, como se não houvesse amanhã. São muitos problemas juntos e acho que o futebol, né, esse bom momento, essa arrancada na reta final acaba escondendo, maquiando um pouco os problemas aí do Corinthians. A gente vai para o break agora e a gente volta falando sobre outros assuntos, porque tem time que pode ser campeão brasileiro hoje. Então vamos para o break. Seguimos então no YouTube. Mário, eu concordo com você, é uma situação complicada mesmo, e cria essa narrativa de nós contra eles, nós, eles, os inimigos da imprensa, que eu acho muito nociva para o futebol. E o Nunes Silva, ele comenta sobre isso. Diz que o Kaká e o Renato Gaúcho se completam. O Renato Gaúcho que também entrou nessa narrativa contra a imprensa, ameaçando jornalista e tal. E ele também pergunta se 200 milhões em dívidas, quem fez então? Quem fez essas dívidas do Corinthians, que passam muito mais, né?
de 200 milhões, tem toda a dívida do estádio que agora a torcida está tentando pagar. Luiz Paulo diz, alô Luísa, mande um salve para Palmas, Tocantins, ó gente, muita gente nos assistindo. Reginaldo pergunta se está tudo bem com o Tirone, está tudo bem com o Tirone, tudo bem com o âncora, ele volta amanhã. Quem mais comentando aqui com a gente? Rogério Teixeira polemiza, diz que ele diz o que todo corintiano queria dizer, mas o que a imprensa tem com o momento do Corinthians? Gente? O Corinthians que vai se afundando nos seus problemas, qual é a responsabilidade da mídia nisso? A mídia só mostra, né? Ela só é o veículo, ela só é o mensageiro. O Guilherme Vaz diz que a mala branca tá rolando e o Wilson José pergunta como fortalecer sem dinheiro. Bom, eu queria aproveitar e agradecer aqui todas as manifestações de vocês. Luísa, deixa eu só fazer um rápido comentário complementar depois dessas suas mensagens lidas. Por que o cara está acompanhando o programa aqui da mídia? Ele podia ficar vendo em looping o vídeo, a foto do Kaká mostrando a faixa. Em looping, eternamente. Ou o discurso do Augusto. Do presidente do Corinthians. Isso, assista em looping o dia inteiro. Põe um fone, vai trabalhar, pega seu carro, seu ônibus, metrô, não sei como é que você se locomove, meu amigo. Ouvindo o presidente do Corinthians, vendendo esse mundo maravilhoso. Aí daqui a algum tempo, quando a coisa apertar, um dia acorda, não tem jeito. Cruzeirar é um caminho sem volta. Tem que passar, aí depois tem que arrumar tudo, né? E aí depois ele vai procurar o quê? Informações na mídia. Coitado. Voltamos agora para a TV, então. Então, algumas mensagens lidas aqui. Então, aproveito para agradecer na TV também a ótima audiência de vocês. Já peço aí likes, inscrição no nosso canal também, que nos ajuda muito e nos fortalece e é muito bom para a gente continuar trocando por aqui. Vai contando aqui de onde você nos assiste. Vou manter a tradição aqui desse programa que o Tirone faz. E aí, daqui a pouco, a gente conta um pouquinho mais de onde vocês são. A gente vai batendo um papo aqui no próximo break. Mas muito bem, vamos voltar a falar aqui de futebol? Porque hoje o Botafogo pode ser campeão brasileiro, pode ter aí uma semana mágica, conseguir o segundo título em uma semana. E ele volta a campo, enfrenta o Internacional em Porto Alegre, é o primeiro jogo depois da conquista da Libertadores. E é um jogo aí de festa pela celebração da conquista, mas que vale muito, porque vale o título brasileiro. E aí precisa, assim, se o Botafogo conseguir um resultado melhor que o do Palmeiras, que enfrenta, aí ó, a gente tem a combinação, vou até chegar para cá a minha carinha para ver aí as combinações de título do que dão ao título ao Botafogo hoje. Se o Botafogo ganhar do Inter e o Palmeiras perder ou empatar contra o Cruzeiro, ou seja, se ele tiver uma posição melhor que o Palmeiras no jogo de hoje. Ou se o Botafogo empatar contra o Inter e o Palmeiras perder para o Cruzeiro. Então pode ser que saia hoje o título, grandes chances, inclusive esse é o tema da nossa enquete. E a pergunta era se o Botafogo vai ser campeão. Sim, vai ser hoje? Não, o Palmeiras retoma a liderança ou não vai ficar para o domingo. E aí, Casão, na sua visão, hoje sai o título brasileiro ou não? Eu só acho o seguinte, se o Botafogo ganhar do Inter e o Palmeiras empatar com o Cruzeiro, e ele perder do São Paulo e o Palmeiras ganhar o último jogo, eu acho que o Palmeiras passa, se eu não me engano. Não é isso? Não, se o Botafogo ganhar, vai a 76. E o Palmeiras empatar, vai a 71, não alcança mais. O Palmeiras tem 70, verdade. O Palmeiras tem 70. Então, assim, eu acho que o Botafogo empata com o Botafogo e ganha do São Paulo. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Não, eu acho difícil jogar com o Internacional e ganhar lá. Pode ser que aconteça, o time do Botafogo é bom, mas vamos analisar o seguinte, depois de uma conquista. Tem dois lados. Você chegar leve, tranquilo, né? Sem preocupação com o título que já ganhou, e jogar totalmente sem responsabilidade e jogar bem, porque o time do São Paulo, o Botafogo é bom, e vencer a partida. Mas, cara, os caras tiveram aquele baque de emoção no sábado, que ganhar a Libertadores pela primeira vez, do jeito que foi uma coisa espetacular. Bate aquela emoção, ok? Uma. Segunda, ficaram a noite toda sem dormir, né? Por causa da viagem, por causa da chegada, o domingo todo de festa, beberam pra caramba pra quem gosta, pra comemorar, com toda a justiça, fazem o que quiser. E aí você tem a segunda, né? A segunda, a terça pra jogar na quarta. Né, contra um time que, arrancou, perdeu do Flamengo de 3-2, mas tá lá, fazendo o papel dele. Não teve esse baque de emoção, não teve a noitada, não teve nada. Então isso pode influenciar negativamente na parte física. Mas tem aquele lado que eu falei.
Do lado de você chegar no jogo grandão, tranquilo, sem pressão nenhuma, e fazer um jogo normal, né? Um jogo bom, normal. Eu acho que é difícil o Botafogo ganhar do Inter. Eu acho que o Botafogo empata com o Inter, mas ganha do São Paulo no final de semana. O Inter vem numa grande fase, é o melhor time do segundo turno, no belo trabalho do Roger Machado, vinha de 16 jogos de invencibilidade até perder para o Flamengo. E agora joga em casa, né? Em casa ainda não perdeu jogando no Beira-Rio com o Roger Machado. São 9 vitórias e 3 empates em 12 jogos. Não é um jogo fácil hoje, né, Danilo? E tem ainda essa questão dessa ressaca do título aí, que vai ser tipo você semana que vem, depois da festa da firma, sabe? Na quinta-feira você vai estar aqui de ressaca, mas não vai ter um título brasileiro em jogo para você. Ô, Luísa, e tem que cobrir a seleção brasileira na final da Copa. É mais ou menos Exato. Isso. É isso aí que o Casal falou, Danilo. Você volta da festa da firma quinta-feira, que é quarta-feira que vem, e você tem aí a cobertura da seleção brasileira na final da Copa. Você vai estar abalado pela noitada ou vai firme para conquistar esse título? Eu acho que tem dois efeitos aí, né? Você pode olhar pelo lado do Botafogo ter tirado um peso gigantesco das costas, porque vence a Libertadores, tira o peso, diminui, mesmo que o Botafogo eventualmente perca esse título do Campeonato Brasileiro, nenhum torcedor botafoguense vai protestar, nenhum jogador do Botafogo vai achar ruim. Lógico que seria incrível ganhar os dois, mas quando a partir do momento que você ganha a Libertadores, garante a vaga no Mundial, garante a vaga na Libertadores, primeiro título do Botafogo da Libertadores na história. O principal objetivo foi cumprido. Ter o brasileiro agora é algo assim que seria magnífico, é verdade. Mas o principal foi cumprido. Então você tirou o peso das costas do Botafogo. O Botafogo chega no Beira-Rio com o peso nas costas muito menor. Muito menor. E já tinha tirado uma boa parte do peso quando ganha do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Agora, a ressaca pode atrapalhar. O Internacional, mesmo que não tenha mais chance de título, vai querer fazer bonito. Os ingressos já estavam quase todos vendidos, porque quando começou a venda, o Inter ainda tinha chance de título. Então a gente tem uma expectativa do Beira-Rio ainda estar lotado. Então, assim, é verdade que vai ser um jogo difícil, mas eu sinceramente acho que o Botafogo tem todas as condições de pelo menos segurar empate. E como eu já disse no começo do programa, o Botafogo já ganhou do São Paulo. O São Paulo vai entrar de férias com time B, com time sub-20. O campeonato é decidido hoje. Se o Botafogo segurar o empate contra o Internacional, o Botafogo vai ser campeão. Eu sei que matematicamente meu discurso não se comprova, mas essa é a minha opinião em relação ao que o São Paulo e ao que o Botafogo vão fazer na última rodada. Então, para mim, hoje o Botafogo joga pelo empate e acho que é possível. A ressaca pode atrapalhar um pouquinho, pode, mas em contrapartida tem esse piano que saiu das costas do Botafogo. O Botafogo pode jogar muito mais leve, pode jogar muito mais tranquilo e ainda pelo empate. Então eu acho realmente que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, Luísa. E tem o lado do Palmeiras também, que enfrenta o Cruzeiro hoje à noite no Mineirão. Um Palmeiras que perdeu